Querido, boa noite, irmãos e irmãs. Cumprimento vocês com a graça e a paz de Jesus, queridos. Há uma explicação para isso, meu caro. Na realidade, isso tem a ver com o fato de, por exemplo, você não chamar o médico de médico, você o chama de doutor, é um pronome de tratamento. Quando você faz teologia, e é bacharel em teologia e exerce o ministério, chama-se reverendo. Não tem a ver com ofício, é só um pronome de tratamento, né? O ofício é pastor. Então, era assim que funcionava lá, todo mundo era reverendo, né? Havia muitas exigências. Mas, queridos, obrigado, pastor, pelo convite. Bom vê-los, queridos, bom vê-los mais uma vez. Todos vocês, queridos, de fato, gente nova, gente que eu já conhecia há tempos, de toda sorte. É um privilégio estar com vocês e esperamos que esse tempo seja uma bênção na vida de vocês e na nossa também. Queridos, há um pensamento chinês que diz o seguinte: como é que uma pessoa faz para andar 1000 quilômetros? E a resposta é: dando o primeiro passo. Depois do primeiro passo, vai ser 1000 quilômetros menos um passo. Há um primeiro passo. Há um primeiro passo. E não adianta começar a escada do meio para cima, tem que dar o primeiro passo. Então, repare o que eu vou dizer agora, porque não é retórico. Você ouviu o nome Alcides. Meu nome todo é Alcides Martins Júnior. Se você nunca mais se lembrar desse nome, se você nunca mais se lembrar de mim, você não vai perder tanto. Mas se você não prestar atenção no que eu vou dizer agora e se esquecer disso, você perde a vida. Então escute bem, porque eu vou dizer em menos de um minuto. São 4 verdades. Primeira, Deus te ama. Você nem acredita em Deus, bom, mas Ele te ama a si mesmo. 2, Deus te ama, mas você é um pecador e nasceu nessa condição. Você pode concordar também ou não, mas você nasceu pecador. Já nasceu um pecadorzinho. E acontece que a palavra de Deus diz que Deus tem um padrão. E Ele não muda o padrão para ser legal para você. Você pode gostar ou não, o padrão de Deus é de Deus. E no padrão dele, o pecado leva à morte eterna, ao distanciamento eterno de Deus. De novo, isso não depende da sua concordância. Deus te ama, mas você nasceu pecador e está condenado por isso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz. O fato dele ter vindo ao mundo, sendo Deus, ele pode te dar casa para morar, fazer passar num concurso público, entrar no vestibular, arrumar casamento e tanta coisa mais, curar a sua perna, mas ele não veio especificamente para isso, ele veio para te livrar dessa condenação. Essa é a terceira verdade. E a quarta, essa vida nova que ele tem para dar para você pode começar hoje. Não disse em menos de um minuto? Foi tão pouco tempo que eu vou reprisar. Deus te ama, você é um pecador condenado, Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para te livrar dessa condenação e Ele tem uma vida nova para te dar que pode começar agora. Você talvez, não conheço muita gente aqui, talvez para você seja uma experiência cultural. Participar de um culto de crente. Talvez. Eu fiz a uma pessoa uma pergunta e ela respondeu óbvio. Eu disse, para ela, óbvio. Eu disse, você acha que eu sou religioso? Ela disse, sim. Eu disse, pois você está enganado. Religião é uma coisa até interessante às vezes, mas pode ser uma desgraça também. Religião aponta para Deus, mas não chega. Nenhuma. Nem evangélica, nem católica, nem... E algumas pessoas pensam que o nosso grande objetivo de pregar o evangelho é para que as pessoas mudem de religião. É como pular de uma escada para outra e as duas nunca chegam ao objetivo. Só tem um que te leva para Deus, Jesus Cristo. Nenhuma religião te leva para Jesus. Então, quando nós falamos que nós queremos que você se converta, você diz aí, para eu mudar de religião. Não. Você vai entender isso. Os gregos achavam isso uma doideira, uma loucura. Vocês viram aqui no Brasil um filme chamado Risco Duplo? Assistiram esse filme? Com esse filme você entende o que é pregar o evangelho e o que é o evangelho. O que é ser salvo. Risco Duplo, na verdade, é um instituto do direito americano e resultou nesse filme em que um senhor planejou, aliás, ele encenou a própria morte colocando a culpa na esposa. Mas antes de fazê-lo, ele criou uma identidade falsa
E ele foi dado como morto, assumiu a nova identidade em nome de quem tinha um seguro altíssimo, ele ficou rico, e a mulher foi para a cadeia cumprir a pena pela morte dele que estava vivo. Aí o filme, o spoiler é esse, não vou dar todo, mas lá na cadeia tem uma presidiária que diz a essa, disse, olha, quando você sair daqui, mata aquele safado, pode matar seu marido. Mas como assim? É porque aqui no direito americano, se você já cumpriu a pena por um crime e depois cometê-lo, mesmo não tendo cometido antes, você já cumpriu a pena. Não vai cumprir de novo. Então, se você sair daqui e matá-lo, você já cumpriu a pena por matá-lo, vai ficar livre. Até onde eu sei, isso é um instituto do direito americano, que ninguém pensa que isso é do direito brasileiro, porque eu acho que não é. Mas é do direito divino. Então, eu seria apresentado no grande julgamento ao juiz. E o meu acusador, que a Bíblia diz que é Satanás, vai dizer, Alcides Martins Júnior, pecador, já nasceu assim. O padrão de Deus não muda, ele não baixa o padrão. Então, inferno para ele, morte eterna para o Alcides. Meu advogado vai estar lá, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. E o meu advogado vai ter que concordar com a tese da promotoria, vai dizer, é verdade. É verdade. Ele é pecador e o que o senhor disse é que só tem um salário para o pecado, a morte eterna. Então, encerra o assunto? Não, não encerra o assunto, porque ele não pode ser condenado mais. Por que ele não pode ser condenado? Porque ele já cumpriu a pena. Ele já cumpriu essa pena. A pena de morte está cumprida. Eu cumpri a pena no lugar dele. Isso é ser salvo. Isso é nascer de novo em Jesus. Só isso. Mas só isso, só. E como é que se dá o primeiro passo para andar esse 1 milhão de quilômetros? Dizendo, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, ao invés de eu mesmo me submeter ao sacrifício da morte eterna. Foi para isso que ele veio. Então, como eu disse antes, se você se esquecer de mim, vai perder pouco. Se você se esquecer ou não considerar o que eu acabo de falar, você vai para o inferno. Mas se você considerar e disser, eu aceito o sacrifício de Jesus, você tem a vida eterna. Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, tem. Começa aqui, começa agora. Tem a vida eterna. Basta crer. Só isso, os gregos, como eu disse, isso é doideira, não pode ser tão simples assim. Pois é, o evangelho é assim. Simples desse jeito, mas tem uma coisa. Eu tinha 15 anos, estou com 62. Entrei num quarto, sentei numa cama e disse, Deus, eu ouvi isso. E se é verdade, eu entrego agora a minha vida para Jesus. E eu nunca mais fui o mesmo. Só isso. Nunca mais. Olha ao seu lado, está vendo todo mundo aí? Por que esse povo parece doido, tudo indo para a igreja, indo para a reunião de oração, e lendo a Bíblia e tal? Por uma coisa, nasceram de novo. Nunca mais serão os mesmos. E como é que começou? Dizendo, eu aceito. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Você só precisa disso. É por isso que eu vou orar antes de adiante. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, se houver ainda aqui um eleito nesta noite que não foi levado ao trono da graça ainda, que o Senhor o leve nesse momento. Dá a essa pessoa, meu Senhor, o privilégio, a alegria de conhecer Jesus como seu Salvador pessoal. Tire do coração dessa pessoa todas as dúvidas, as inquietações, as contrariedades, todo tipo de oposição que tiver, Senhor, para que essa pessoa possa ver com os olhos do coração e não com aquilo que a sua mente parece ver entre os homens, que alguns dizem ser Deus, mas não é. Que esta pessoa agora tenha o seu entendimento aberto para ver o verdadeiro Senhor e Salvador Jesus. E assim ser salvo nessa noite para o louvor da tua glória. Deus, a minha participação nesse evento, tudo que eu disse e aquilo que mercê do Senhor ainda direi nesse evento, que seja com absoluta exclusividade para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em nome de quem eu oro e em nome de quem estou nesse evento. Amém. Amém. Queridos, hoje à noite nós só vamos fazer uma pequena introdução. Só um bate-papo muito ligeiro. 79 foi o ano que eu fui ao seminário. Fui estudar em Recife. Fui fazer teologia lá. E eu fui plantar uma igreja, que está lá até hoje, uma igreja presbiteriana de onde viemos, e senhor, plantamos uma igreja no bairro de Casa Amarela, mais interior de Casa Amarela, em Recife,
um bairro chamado Nova Descoberta, de muita pobreza. E eu voltava de ônibus, tinha que pegar 2 ônibus para voltar para o seminário onde estudava. E eu me lembro que num domingo, pela manhã, eu estive lá onde estávamos começando a igreja, voltei, peguei o ônibus, desci na parada. Quando eu desci, tinha um senhor muito bem arrumado, bem vestido, não parecia um mendigo, não parecia ninguém desprezado, nem bêbado. Era uma pessoa que aparentava normal, mas ele estava caído. E eu quis ajudá-lo porque eu pensei que ele tivesse passado mal. Aí eu fui a ele e quis mexer com ele para chamar a atenção, mas não pude, porque tudo parecia normal, só faltava uma coisa. Só faltava a vida, estava morto. E aí tivemos que procurar ajuda e tal. Eu vou ler sobre uma igreja agora, rapidamente, que nessa igreja, aliás, o Senhor Jesus mandou carta para 7 igrejas. E numa delas parecia que tudo estava certo. Mas eles tinham perdido o fundamento. Estava perdendo a vida sem perceber. Sem perceber. Eu leio Apocalipse capítulo 2. Abra lá a sua Bíblia, por favor. E como eu disse, vai ser só uma introdução, amanhã a gente retoma. É uma carta que o Senhor escreveu à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade interessantíssima, importante, muito importante na Ásia, Ásia Menor. Era uma cidade, por exemplo, com uma biblioteca muito conhecida, uma cidade de muita cultura, mas era a cidade também do templo da deusa Diana, né? Que, na verdade, era um templozinho muito pequeno. A gente ouve tanto falar em deusa Diana. O templo da deusa Diana talvez fosse a metade disso aqui. Mas era muito famosa. E Paulo esteve por lá. Pregou o evangelho, nasceu lá uma igreja. E a igreja se firmou muito bem. E aí o texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas, segundo o capítulo 1 desse livro, eram as 7 igrejas às quais as cartas estavam sendo enviadas. Aliás, eram os 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros de ouro eram as 7 igrejas. E as 7 estrelas eram os líderes dessas igrejas. Aí ele diz assim sobre essa igreja: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Vá para o 6 agora. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que eram os nicolaítas, não sabemos com certeza, só especulações. O fato é que Deus não gostava. Mas Deus fez muitos elogios a essa igreja, fora essa questão envolvendo os nicolaítas. Indiscutivelmente, queridos, essa era uma igreja bem estruturada. Ele disse: eu conheço o trabalho de vocês são perseverantes, vocês não suportam homens maus, oferecem resistência a eles, vocês põem à prova os que se declaram apóstolos e não são, e mostram que estão mentindo. Não há espaço para os mercenários entre vocês. Quando é que não há espaço para mercenários, queridos? Quando a doutrina e a teologia funcionam bem. Quando está tudo ajustadinho, alguém entra, ele é posto à prova por causa de tudo aquilo que está no quadradinho e diz: você não serve. Isso que você faz não está certo, não está de acordo. Vamos entender muito rapidamente o que é uma doutrina, o que é uma teologia, quando eu falo essas duas palavras. Está certo? Está vendo isso aqui? E aquilo lá? São 2 colunas. Se for construída uma parede aqui atrás de mim, ela tem que pegar desta coluna e ir até aquela. Porque se a parede ficar fora do fundamento, fora da coluna, ela cai. E a coluna só tem sentido para afirmar tudo isso. Estas colunas são a palavra de Deus. A Bíblia. Fundamento. A parede construída entre um pilar e o outro é a doutrina. É aquilo que está alicerçado no fundamento. Para você mexer nessa parede, você tem que provar que ela está fora do fundamento. Olha, espera aí. Ela está 1 centímetro para cá.
mostra isso, prova isso e a gente volta a parede para o lugar. A doutrina só mexe nessa condição. Mas repare, a parede aqui construída, para alguns, é um lugar ideal para ter uma janela. Outros acham que não, seria melhor colocar lá uma lâmpada, um refletor. Alguém gostaria de pintar de preto, outro de azul, outro bem colorido. Isso é teologia. A doutrina está fundamentada na Bíblia. A teologia está fundamentada na doutrina. A teologia muda com a dinâmica da história. Quer um exemplo? Que tipo de roupa a mulher pode usar? Qual o tamanho do vestido que uma mulher pode usar? É discutível. Tá certo, queridos? Uns cantam mais alto, outros cantam mais baixo, uns falam aleluia, outros ficam em silêncio, uns levantam a mão, outros não. Uns dançam, outros não dançam, é a teologia do culto. Isso pode mudar e varia com o tempo e com o lugar, mas a doutrina é a mesma sempre. Eu chego à conclusão de que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha a doutrina e a teologia no lugar. Não havia necessidade de mudança. Mas aí, tristemente, existe o versículo 4 que eu não li. E aqui há um porém. É uma conjunção adversativa. Quando você estiver lendo a Bíblia, presta atenção nisso. Todas as vezes que você vê uma conjunção adversativa, presta atenção no que vem depois. Porque quase sempre, ou é uma bênção ou um desastre que vem pela frente. Nesse caso, um desastre. Porque aqui diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Caso você não mude a mentalidade, caso você não seja transformado, essa palavra arrepender já chama atenção desde já. É preciso compreendê-la bem. A gente entende essa palavra melhor quando a gente pensa na lagarta que vira borboleta. A lagarta passou por uma metamorfose. É uma mudança de morfologia, da morfos. Mudou o corpo, tá certo? Agora virou lagarta. Arrepender significa metanoia, mudança da mente. Você acreditava de um jeito, passou a acreditar de outro. Ele diz: vocês estão fazendo e acreditando da maneira errada. Por quê? Porque vocês acham que ter a boa doutrina, a boa teologia é suficiente, mas vocês estão deixando e perdendo o cerne. E o mais importante, as primeiras obras e o primeiro amor, que decorre das primeiras obras. Por causa da expressão primeiras obras, a gente fica com a impressão de que o primeiro amor foi aquele tempo que eu fiz algo excepcional para Deus. Mas vamos tomar o caso do pastor Elias. Se ele tivesse que voltar no tempo, ele disse que já nasceu num lar evangélico, não rodopiou aí pelo mundo fazendo bobagem, já nasceu e continuou. Então qual seria o primeiro amor? Qual seria a primeira obra? Com 12 anos, com 15, com 16? Queridos, o primeiro amor não é a obra. O primeiro amor é uma pessoa. O primeiro amor é Jesus. A doutrina estava ótima. A teologia é excelente. Eles resistiam aos mercenários. Aqueles pseudo-apóstolos não tinham lugar naquela igreja. Porque ali as coisas eram certas. Tudo no quadrado. Mas o amor por Jesus tinha esfriado. Não havia mais aquele amor impactante, transformador, contagiante que a gente tem quando conhece Jesus. Porque a religião tomou o lugar de Jesus, a religiosidade. E nesse sentido, até a doutrina tinha virado um problema, porque eles eram muito firmes. Mas perderam o fogo, o gozo, a alegria, o contentamento. Era um agrupamento de pessoas que, como de outra igreja, não vou falar sobre ela, o tempo urge, mas uma outra igreja em que o Senhor diz assim, olha, a igreja de Sardes, ele diz: tens fama de que estás vivo, mas estás morto. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quando é que isso acontece, queridos? Quando está tudo certinho, menos o fato de que não tem mais a mesma paixão por Jesus. Não tem mais o mesmo contentamento, a mesma alegria. Fogo de Deus. Ok, eu disse que era uma introdução, então preciso terminar. Vou relembrar a vocês uma situação que eu vivi. Já não lembro quando foi isso. Há alguns anos, nós estávamos, a Ana e eu, em Israel. Muita gente gosta de Jerusalém, daqueles lugares assim muito conhecidos, e eu também gosto de tudo aquilo, mas o meu lugar predileto é o Mar da Galileia por uma razão.
A Bíblia diz que Jesus caminhava naquela praia. E eu pagaria muito para saber o que Jesus pensava enquanto caminhava naquela praia. Porque eu gosto muito de ficar no silêncio. Gosto de caminhar, passo a minha vida falando, pregando, mas eu amo o silêncio. E Jesus ficava sozinho andando naquela praia. Então nós estávamos lá naquele mar, tinha uma prainha, e à noite eu falei, estou indo à praia, eu vou orar lá um pouco. Aí algumas pessoas resolveram ir também, poucas pessoas. E lá nós nos dividimos em grupos, pequenos grupos, 2 pessoas, para orarmos, em duplas. E estava comigo um irmão chamado Prado, muito querido, amigo do coração, com quem já viajei para outros lugares também. E eu fiz uma oração por ele, ele apresentou o motivo de oração e eu orei. E ele disse, pastor, você quer que eu ore por você também? Eu disse, quero. O que você quer que eu peça? Eu disse, meu irmão, eu preciso de uma explicação de Deus. Quero que Deus fale comigo uma coisa. O que é? É o seguinte, a minha vida está como um elástico. Sabe quando você prega um elástico, puxa, mas ele tem um limite. Depois você solta, ele volta ao estado original e ele diminui de novo. Falei, minha vida está assim. Eu vou esticando, esticando e penso, agora eu vou mesmo. Mas aí, pum, caio lá atrás de novo. Aí recomeço. Depois volto. Depois retomo. Depois volto. Eu quero saber o que está acontecendo, porque eu não estou gostando disso. Tá bom, então vamos orar. Aí ele orou. Enquanto ele orava, uma palavra que eu não conhecia ficou na minha mente como uma luzinha que brilhava e piscava. Eu acho, pastor, que eu sou a única pessoa que fala em língua, que só fala uma palavra em língua. Essa palavra vinha na minha mente, pluf, pluf, pluf. Você não vai saber qual é, eu sei. E ela ficava assim. E em seguida, ficava assim também a interpretação dessa palavra. O significado da palavra era querer. E aí, descontroladamente, eu comecei a repetir a palavra querer, querer, querer. Enquanto eu ia repetindo essa palavra, o Senhor foi ministrando no meu coração. Quando acabou a oração, ele disse, Deus te respondeu. Eu disse, respondeu. Contei rapidamente para ele. Ele disse, o que Deus te falou? Eu disse, Deus disse assim para mim, você vai ter de mim o quanto você quiser, mas você quer? E a minha resposta pessoal foi não o suficiente. Você ajunta dinheiro para fazer uma viagem de férias sonhada durante muito tempo. Você quer muito aquilo. Aquele lugar especial. Você quer muito isso. E guarda o dinheiro. Mas 1 mês ou 2 antes da viagem, lança um carro novo e o seu está velho e estragado. Aí você diz assim, vou adiar só 1 ano. E vou trocar de carro. Você deixou de querer a viagem? Não. Você continuou querendo a viagem. Mas quis mais o carro. Sabe, queridos, nós podemos ter de Deus o quanto quisermos. Nós não precisamos ficar no quadradinho só, não. Nós podemos viver uma vida intensa e maravilhosa com Jesus todo dia, o dia todo e a vida toda, até o grande encontro com Ele nas nuvens. Mas a pergunta é, você quer? Não diga muito depressa. Não responda muito rápido. Porque eu pensava que queria. Mas eu não queria o suficiente. E eu resolvi isso na minha vida, em parte. Porque eu passo, às vezes, muito tempo querendo intensamente. Mas de uma hora para outra percebo que eu estou com outros interesses que estão assumindo o lugar de Jesus. Está virando de novo o centro na minha vida. Aí eu tenho que retomar. Amanhã nós continuamos, tá bem? Vamos orar. Vamos orar. Oh Deus maravilhoso, obrigado, porque o Senhor é Deus. Nós só estamos aqui por tua causa, meu Pai querido. Não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Até porque, Pai, sem a tua misericórdia, já teríamos sido consumidos por causa do nosso pecado. Mas, Deus, nós queremos experimentar o novo do Senhor na nossa vida nesses 3 dias. Nós estamos aqui nas tuas mãos. Senhor, um dia alguém chegou para ti e pediu cura, mas faltava fé no coração dele. E ele te pediu que o Senhor o ajudasse na sua falta de fé. Senhor, eu estou te suplicando, oh Jesus, se nós não queremos o bastante, ajuda-nos a querer o suficiente para que a nossa vida receba de forma extraordinária a visitação do Senhor.
para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.